Eu escolhi um tema hoje muito importante para apresentar para vocês, para discutir com vocês, que se refere à notícia que a Comissão de Agricultura aprovou as regras para a criação de abelhas sem ferrão. Eu achei que seria um momento adequado para eu fazer uns comentários sobre um pouco do histórico desse processo, dessa legislação, e um comentário sobre o que foi aprovado, sobre esse documento que foi aprovado ontem da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Então, eu estou pegando aqui o texto da Agência de Notícias da Câmara e eu vou ler o texto, tá? Fazer uma leitura do texto e depois nós vamos ver exatamente sobre a proposição, que é muito importante, porque passamos por um período de embate muito intenso aí nos últimos anos com relação às pessoas interessadas em comercializar abelhas e as pessoas interessadas em conservar. E a ideia é fazer uma explicação um pouco sem aprofundar muito, né, mas explicando se essa legislação ela tem importância ou não, o que ela pode trazer de bom, porque o Instituto Abelhas Nativas está muito preocupado com esse processo e temos que considerar que as abelhas nativas são elementos extremamente importantes de nosso ecossistema e não podemos, por conta de interesses econômicos, acabar comprometendo a viabilidade dessas espécies. Mas eu não sou contra a questão da comercialização. Realmente é um problema complicadíssimo. Então eu vou ler o texto, vou fazer uma leitura do texto, depois eu vou fazer uns comentários sobre isso aí, ok? Aqui diz o seguinte: o texto aprovado foi substitutivo elaborado pelo relator Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, a versão da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para o projeto de lei 4.429/20, de autoria do deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Alceu Moreira fez ajustes para acrescentar conceitos técnicos, entre outros pontos. Então, ele coloca assim: há necessidade de estabelecer um marco legal próprio que permita a atividade da meliponicultura de forma sustentável e sem os embaraços burocráticos que desestimulam investimentos no setor. Bom, top, beleza, maravilhoso, concordamos. O problema é o que se pensa de forma sustentável. Como a gente fala, eu já falei isso, inclusive, na live de ontem, né? Quando se fala sustentável, as pessoas não pensam, na verdade, na questão de sustentabilidade da espécie, né? Muitas vezes pensam na sustentabilidade delas como criadores ou exploração comercial das abelhas, que não é o caso. Então, precisa saber se isso está mais no discurso ou se realmente essa sustentabilidade está realmente sendo contemplada nessa legislação. Aí ele coloca: a meliponicultura passará a ser reconhecida como de utilidade pública, devendo ser beneficiada e incentivada por legislação específica. Beleza. O substitutivo aprovado aborda a criação, o manejo e o uso sustentável de colônias, além de tratar sobre o transporte, o comércio da produção e a prestação de serviços de polinização. Ótimo. Aí vem aqui: o texto aprovado faz distinção entre dois tipos de criação: a modalidade voltada à exploração econômica ou zootécnica será um ramo da criação de pequenos animais, sob fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Já a criação conservacionista será supervisionada pelos órgãos ambientais. Isso nós precisamos destacar um pouco mais à frente quando a gente falar da lei. Será dispensada a autorização ambiental e o registro no Cadastro Técnico Federal para a prática da meliponicultura. Olha, já é um processo assim, que já tem um passo importante aí da desburocratização. Mas eu não sei se isso leva também a uma perda de controle na fiscalização.
A emissão de autorização será feita de forma automática junto a órgãos regionais de controle sanitário animal, no caso da criação zootécnica, ou nos órgãos ambientais para a criação conservacionista. Os meliponicultores poderão ser beneficiados em programa de pagamento por serviços ambientais, relacionado, obviamente, à questão da polinização e de crédito de carbono, em razão do uso de meliponários como ambientes prestadores de serviços ecossistêmicos de polinização. Tá? Então, essa aqui foi a notícia que foi colocada. Vamos ver qual que foi o substitutivo ao PL 4.429 que foi apresentado. Antes de mais nada, eu gostaria de destacar o seguinte: a defesa da meliponicultura como prática comercial ela não é nova. Ela é antiga. Nós pegamos aqui vários cientistas, desde a década de 50, de 60, já falavam do valor comercial do mel, né, da importância do mel, que você pode ter um mel de maior valor comercial para vender, que era um valor comercial melhor do que o mel da Apis. Então assim, a própria academia já destacava esse lado comercial. Porém, acontece que com o desenvolvimento de tecnologias que facilitaram a criação e o manejo, inúmeras possibilidades comerciais apareceram. E aí que a coisa começou a ficar complicada. Porque até então se falava da possibilidade, mas como vamos ver na prática mesmo, aí começou a gerar uma série de dificuldades com relação ao impacto que a criação dessas abelhas, ou de forma comercial, ou de forma adensada, poderia provocar nos ecossistemas. Porque a gente sempre está olhando a abelha, a abelha, a espécie tal, é uma espécie extremamente importante para o ecossistema, então nós temos que explorar ao máximo a criação. Peraí, nós estamos considerando um ecossistema em que existem vários organismos desse ecossistema, inclusive várias outras espécies de abelhas, que elas também são afetadas pelas espécies que você está criando. Então, se eu estou fazendo uma criação, por exemplo, adensada, isso acontece também no caso da abelha Apis mellifera, eu vou prejudicar uma enormidade de espécies pelo entorno. Lógico, porque o ecossistema não está permanente disponível para todo mundo. Os recursos naturais, os recursos que possam ser disponibilizados de néctar e de pólen, não estão permanentemente disponíveis. Então, se você está lotando de um determinado consumidor, os outros vão acabar sendo prejudicados, isso é óbvio. Então, quando se usa a prática de adensamento, ou você imprime uma prática comercial que pode ser danosa, então você está provocando efeitos que são nefastos ao meio ambiente. É por isso que eu falei daquela questão da sustentabilidade. Tem um discurso na prática, na legislação, mas que um discurso na legislação, mas que na prática não funciona dessa forma. Bom, como a questão da tecnologia abriu essa possibilidade, então nós temos aí as possibilidades de comercialização de colônia, comercialização de mel, comercialização de pólen, comercialização de... Aí você pode fazer coisa combinada. Sabonete artesanal com própolis, sabonete artesanal com pólen, sabonete artesanal com mel. Você pode fazer molho agridoce de mel com pólen. Você pode fazer pomada dermatológica com própolis. E aí você tem uma série de outras possibilidades. Usar as colônias para polinização, é um elemento extremamente importante, que então nós temos que passar por processo de regulamentação disso aí, né? Porque a prática ainda não está muito bem consolidada no Brasil, mas existe grande potencial você fornecer colônias para polinizar pomares, polinizar culturas, essas coisas todas aí. Mas o que motivou muito essa legislação, essa coisa que entrou, por exemplo, as primeiras propostas de legislação que apareceram lá em 2019, se não me engano, 2020, era completamente absurda, porque inclusive permitia que o trânsito de espécies de colônias em qualquer lugar do país, sem considerar a origem dela, entendeu? Qual impacto ia poder provocar ou não. Então nós vamos ver agora sobre esse substitutivo, se ele amenizou nessa questão aí. Mas o que motivou exatamente essa legislação foi exatamente o comércio de abelhas, o comércio de colônias, que foi muito intenso, tá? Muita gente ganhou e ganha dinheiro com isso. Muitas vezes você pega pessoas que pegam abelha para criar, para produzir mel, e acaba sempre ganhando dinheiro vendendo colônia, porque você ganha mais dinheiro
vendendo colônia do que produzindo mel, porque o próprio processo de comercialização do mel ainda não está regulamentado, no caso das abelhas sem ferrão, o processo ainda está muito nebuloso. Então, a colônia. E nesse processo de colônia, acabou, inclusive, permitindo que o negócio da comercialização de colônia entrasse para um lado do negócio escuso, que é o tráfico de espécies. Então, a pressão foi muito grande, o pessoal, muita gente gritou com essa história de não ter regulamentação nenhuma do tráfico de espécies, as abelhas estavam sendo vendidas para qualquer lugar, o pessoal ainda continua fazendo isso, tem muita gente que pega abelha aqui do Maranhão e vende para o sul, isso provoca um desequilíbrio enorme, mas, assim, precisava de ser regulamentado, mas precisa-se ainda que seja proibido o tráfico de abelhas. As abelhas têm que ser criadas dentro da sua área de distribuição natural, isso é fato. Então, nós vamos ver sobre essa legislação, esse substitutivo aqui, para ver o que aborda sobre isso aqui. Tá bom? Então, assim, vamos ver o que está dizendo. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, vamos analisar cada artigo. Esta lei dispõe sobre o exercício da meliponicultura, deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil. Essa lei dispõe sobre o exercício da meliponicultura envolvendo os aspectos de formação de plantel, manutenção, criação zootécnica, produção, transporte, prestação de serviços e comércio de colônias de abelhas sem ferrão, de suas partes e de seus produtos no âmbito federal. Ok. Parágrafo 1º. Ficam asseguradas as atividades que envolvem a criação zootécnica, a manutenção, a prestação de serviços, o uso para fins educacionais e de formação técnica, o transporte e a comercialização das colônias de abelhas sem ferrão, de suas partes e seus produtos, na zona urbana, nas áreas periurbanas e rurais de cada município, tanto em áreas de preservação permanente como de reserva legal e em unidade de conservação. Bom, aqui eu não sei como é que vai ser isso aqui, porque, na verdade, uma criação zootécnica, você não pode fazer criação zootécnica exatamente nas unidades de conservação ou de reserva legal. Né? Porque exatamente essas áreas elas são criadas para manter o sistema em equilíbrio, né? E você manter as populações internas em equilíbrio com toda a estrutura que está dentro dela. Então, se você vai fazer uma criação zootécnica dentro de uma área de conservação, você praticamente está provocando alguma perturbação. Então, isso aqui provavelmente deve ter algum tipo de regulamentação sobre isso aqui. Pelo seu perfil, parágrafo 2º, pelo seu perfil de atividade produtiva e conservacionista, que atende a todos os pilares do desenvolvimento sustentável, olha a palavra sustentável aí, é só discurso. A meliponicultura passa a ser conhecida para efeitos dessa lei como de utilidade pública. Então, assim, quem está criando abelha está fazendo uma grande contribuição para a preservação desse componente importante do nosso ecossistema. E, assim, beneficiada, incentivada por legislação específica e pelos órgãos públicos em todas as instâncias. Parágrafo 3º. Considerando os aspectos zootécnicos da criação das abelhas sem ferrão, a meliponicultura, enquanto atividade zootécnica, passa a ser enquadrada no rol das atividades de pecuária como criação de pequenos animais, sob o arcabouço regulatório do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Uma coisa que eu particularmente tenho impressão aí nessa história é que quando você começa a botar o termo zootécnica, eu estou pensando que isso não vai criar uma reserva de mercado para os zootecnistas, porque grande parte das décadas passadas, quem esteve diretamente envolvido na criação da prática da meliponicultura eram pesquisadores, eram biólogos, né? E agora apareceu esse lado comercial da coisa aí. Então, não sei se, de repente, vai chegar um momento em que vão dar, simplesmente, como existem várias profissões, né, vão dar simplesmente apenas aos zootecnistas o direito de fazer essas práticas de meliponicultura sob o ponto de vista comercial. Né? Isso é uma coisa também que não sei se vai, espero que não, mas é uma questão que vai ser, tem que ver se isso não vai chegar nesse ponto. Né? Seria péssimo, né? Conversar com os biólogos, sempre trabalhar em cima desse componente da fauna e, de repente, o pessoal chega e toma conta disso aí. Parágrafo 4º. A meliponicultura exercida para outras atividades que não a produção de pecuária, de prestação de serviços, de polinização dirigida, continua a ser regulada pelos órgãos ambientais competentes. Como é que seria isso?
Se você está fazendo produção zootécnica, está sob regulação do MAPA. Se você está fazendo conservacionista, está sob regulação do Ministério do Meio Ambiente. Como é que seria isso? Como é que essa coisa vai funcionar? Como é que tem um criador que está fazendo uma criação sob ponto de vista conservacionista e tem um vizinho que está fazendo exploração comercial? Como é que ficaria isso? É uma coisa que ainda não sei como é que vai funcionar. Se isso aí é totalmente separado. Tudo para o meio ambiente, a parte conservacionista, e tudo para o MAPA, a parte de produção. Não sei. Ficou essa dúvida aí. Artigo 2º. Para fins dessa lei, entende-se por... Aí vem, né? Abelhas sem ferrão silvestres. Eu não sei por que colocar a palavra silvestres aqui, porque todas as abelhas sem ferrão são silvestres. Como se houvesse a palavra domesticada. Eu não sei. Para mim, toda abelha sem ferrão é uma espécie silvestre, é nativa, é silvestre. Então, não sei por que colocaram o termo silvestre, né? Espécie de trigo meliponílico cujos colonos estejam alojados nos ambientes naturais, antropizados, sem estar sob manejo ou cuidados humanos. Como se as que tivessem cuidado sob manejo não fossem silvestres. Entendeu? Essa lógica, não entendi essa lógica. E talvez para escapar daquela história que espécie silvestre tem que estar sob a regulação do IBAMA, né, ou do Ministério do Meio Ambiente. Doméstica, não. Então, não sei como é que se fica aí. Abelha sem ferrão de perfil zootécnico. Espécies de abelha sem ferrão que apresentam características biológicas que eles conferem potencial de uso na produção pecuária para comercialização de produtos ou a prestação de serviço de polinização dirigida. Ótimo, se essa comercialização de produtos realmente acontecer, porque até agora, tirando as comunidades que eu conheço do norte e nordeste do Brasil, até agora, o que tenho visto, no sul e sudeste, grande parte é comercialização de colônias. Então, essa é uma questão aí que eu não vejo o que vai acontecer. Aí tem o conceito de colmeia, de colônia, né, meliponária, meliponicultor. Não vou ficar aqui definindo esses conceitos. Então, aí não vem. Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo dos Estados e do Distrito Federal, por meio dos órgãos competentes, o registro dos meliponicultores e seus meliponários de acordo com a finalidade de criação. Parágrafo 1º. Para fins de registro de atividade e direcionamento aos respectivos órgãos competentes, são estabelecidas as seguintes categorias de acordo com a finalidade de criação: criação zootécnica e criação conservacionista. Então, o criador vai ter que dizer se a criação dele é conservacionista ou não. Parágrafo 2º. Considerando a diversidade cultural e de condições socioeconômicas dos meliponicultores das diferentes regiões do território nacional, o registro da atividade junto aos órgãos competentes deve ser realizado em sistema simplificado, contendo as seguintes informações mínimas: relação das espécies mantidas no meliponário, quantidade de colônias, localização do meliponário com coordenadas geográficas e CNPJ ou CPF do meliponicultor. Espero que seja simplificada, porque até hoje o problema da burocracia é tão grande que dificulta até a conservação das espécies. Não é só para quem quer simplesmente criar em produção, mas todos os criadores, todos os processos de criação de abelhas é dificultado pela burocracia, é extremamente burocrático. E o que eu mais fico indignado dessa história toda é que simplesmente as abelhas apis mellíferas, a exótica, a apis mellífera, não tem uma regulamentação. Cria-se à vontade. Isso é um absurdo, porque eles precisaram também ser regulamentadas. Precisam ser regulamentadas, porque as abelhas apis mellífera não é espécie doméstica. É espécie silvestre. Aqui no Brasil, é espécie silvestre. Tá? Então, como espécie silvestre, também deveria ser regulamentada. Bom, isso é uma discussão mais ampla mais à frente. Parágrafo 3º. O registro da atividade deve ser autodeclaratório, com emissão de autorização automática para a prática da meliponicultura, sendo realizado junto ao ambiental estadual ou do Distrito Federal, para a finalidade de criação conservacionista ou no órgão de controle sanitário animal estadual ou do Distrito Federal para a finalidade de criação zootécnica. Parágrafo 4º. É dispensável a autorização ambiental e a necessidade do registro do cadastro técnico federal para a prática da meliponicultura. Mesmo porque você registra, praticamente que não funciona nada. Não sei para que você fazer registro no cadastro técnico federal. Aquilo ali é só burocracia, porque não há nenhum tipo de monitoramento. A verdade é essa. Parágrafo 5º. Para o exercício da atividade da meliponicultura, não será exigida o acompanhamento de um profissional habilitado. Tudo bem. Sendo o próprio meliponicultor responsável pela criação.
Então, ele assume toda a responsabilidade do que ele está fazendo. Artigo 4º. A formação inicial e implantação do plantel dos meliponários será realizada mediante utilização de abrigo provisório, multiplicação de colônias, aquisição e doação de colônias, resgate de colônias, depósito pelo órgão ambiental competente. Tudo bem. Parágrafo 1º. A informação da obtenção de colônias de abelha silvestre para constituição ou ampliação de plantel deverá ser inserida no cadastro do meliponicultor ou mantenedor em processo autodeclaratório a qualquer tempo. Ótimo. E registra lá, declara e está registrado. Parágrafo 2º. Colônias instaladas em abrigos provisórios poderão ser alvo de permuta e doação entre os criadores cadastrados. Tudo bem. Parágrafo 3º. É vedada a retirada de colônias silvestres instaladas nos ambientes naturais ou antropizados, a não ser em casos de necessidade de resgate em que seja evidenciado o risco à conservação da colônia. Você tem uma colônia ali no muro da casa, ou no, não tem que tirar o ninho de lá. A não ser que se o muro vai ser derrubado, a varanda vai ser demolida, uma parede vai ser tirada, aí você tira. Mas fora isso, não tem necessidade de ficar mexendo nessas colônias que naturalmente já estão estabelecidas lá. Artigo 5º. A criação das abelhas sem ferrão deve considerar preferencialmente o uso das espécies de ocorrência natural de cada região. Ótimo. Parágrafo 1º. No caso das espécies de abelhas sem ferrão introduzidas que apresentam perfil zootécnico, sua criação será permitida para uso em atividades educacionais, de formação técnica, de prestação de serviços, de polinização, assim como para permuta e comércio de colônias e seus produtos. Isso é uma coisa que eu não sei se é bom isso aí. Né? Porque se colônias elas foram introduzidas, apresenta perfil zootécnico. Aí fala assim, permitir para uso educacional. Mas não fala nada de produção. Mas será que isso tem como diferenciar isso aí, controlar isso? O que acontece é que essas colônias, elas não podem ser multiplicadas, elas não podem. Tudo bem, você pega a colônia, foi introduzida, não será permitida a multiplicação dessas colônias. Ou então cria-se uma maneira de pegar essas colônias e voltar, devolver ao local de origem. Porque se você não tem esse controle, essas colônias vão se multiplicando, vão se intensificando o processo e você perde controle. Então, a espécie que não pode ficar ali, está lá, está sendo sob a lei, sendo favorecida. E isso é uma coisa complicadora, que eu acho que essa legislação aqui, nesse ponto, ficou péssima. Parágrafo 2º. As colônias das espécies de abelha sem ferrão introduzidas que foram adquiridas no período anterior à publicação dessa lei terão sua situação regularizada junto aos órgãos competentes de cada estado ou do Distrito Federal, mediante registro no órgão de controle sanitário animal responsável através do cadastro simplificado e autodeclaratório. Mas eu digo, essas colônias não poderiam ser ou deveriam ser devolvidas, retornar a ponto de origem, ou não deveriam ser mais permitida a multiplicação delas, e nem a comercialização, nem nada. Parágrafo 3º. Com base em estudos publicados, levantamentos faunísticos e registros das espécies criadas, caberá ao Poder Executivo estadual elaborar em conjunto com as instituições de pesquisa e entidades de classes representativas dos meliponicultores as respectivas listas de espécies de abelha sem ferrão em cada estado e no Distrito Federal, com identificação das espécies de perfil zootécnico introduzidas. Tudo bem. Artigo 6º. Em projeto de restauração florestal, recuperação de áreas degradadas e paisagismo urbano, os órgãos competentes deverão estimular a utilização de espécies da flora nativa benéficas para as abelhas. Ok. Parágrafo único. Espécies da flora que representem risco para as abelhas com floradas tóxicas deverão ser progressivamente substituídas por espécies da flora que sejam benéficas para as abelhas por meio de programas regionais. Ok. Artigo 7º. Empreendimentos que estão sujeitos ao licenciamento ambiental, nos quais esteja prevista a supressão de vegetação ou a formação de lagos artificiais, deverão considerar o levantamento de meliponinos nos estudos e relatórios de impacto ambiental, bem como promover e custear o resgate das colônias de abelha sem ferrão silvestres, ficando a cargo dos órgãos competentes a destinação das colônias resgatadas. Parágrafo 1º. Na execução do disposto no caput desse artigo, devem participar técnicos habilitados, pesquisadores, meliponicultores ou entidades de classes representativas da meliponicultura cadastradas nos órgãos estaduais competentes. Ok. Parágrafo 2º. Os órgãos estaduais competentes devem promover de forma simplificada a formação de cadastro que trata o parágrafo 1º desse artigo para fins de resgate.
Ok. Artigo 8º. Para fins de acompanhamento do desenvolvimento da produção zootécnica envolvida na meliponicultura, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento constituirá uma base de dados nacional a partir dos dados fornecidos pelos estados e pelo Distrito Federal. Ok. Artigo 9º. Os meliponicultores poderão ser beneficiados em programas de pagamento por serviços ambientais ou de crédito de carbono, observadas as legislações específicas em razão da instalação dos meliponários como ambientes prestadores de serviço e ecossistema de polinização promovido pelos haberes do artigo sem ferrão. Ok. Artigo 10º. O transporte de colônias de abelha sem ferrão em suas partes, nos limites e entre os municípios, estados ou Distrito Federal, devem observar as exigências estabelecidas pelo órgão de fiscalização zoossanitária competente. E isso aqui, na verdade, quem deveria estar bem acompanhando isso aqui é o órgão ambiental. Né? Não é só questão do fio zoossanitário. Né? Isso aqui também acho uma falha nesse artigo aqui. Parágrafo único. Para fins de realização de atividades educacionais de informação técnica com utilização de colônias vivas, não será exigida a emissão da Guia de Transporte Animal, GTA, desde que o deslocamento das colônias seja realizado dentro do Estado ou do Distrito Federal. Isso é ótimo, porque um dos maiores entraves que se tem para fazer qualquer trabalho de conservação, fazer um transporte de colônias para as exposições ou para as feiras, faculdades, universidades, simplesmente é um problema impossível, porque você não tem como emitir a GTA e não pode fazer o transporte. Uma distância até mesmo de alguns poucos quilômetros, 2, 4, 5 quilômetros, você está sujeito a ser preso porque você está transportando colônias daquela região para fazer um trabalho de educação ambiental. Então, essa é a legislação que foi aprovada, mas ficou coisas obscuras aí que eu acho que não sei como seria possível solucionar. Como é que vai ser essa relação entre o MAPA, como é que vai ser essa relação com o Ministério do Meio Ambiente. Isso aí é uma coisa que também, para mim, ficou meio nebuloso, não muito claro. Isso é um problema complicado. Não podemos ficar simplesmente proibindo, que não é impossível você proibir a agricultura e tentar fazer esse processo todo de como tem sido feito. Assim, a prática tem que acontecer. Eu acho que muitas pessoas, inclusive, que provocam de alguma forma, provocam algum dano pela meliponicultura, acabam conscientemente mudando o conceito, entendeu? Tudo é questão de aprendizagem, tudo é questão de esclarecimento. É por isso que a gente está sempre falando aqui, dando a nossa opinião, para as pessoas terem nada de ficar incriminando ninguém, culpando ninguém. Bom, gente, então é esse o comentário que eu fiz e até a próxima.